Graça e paz, irmãos, amém? Você pode se assentar. Deus abençoe sua vida poderosamente. Nós ficamos muito felizes porque estamos cumprindo mais uma etapa das nossas atividades de crescimento espiritual. Estava conversando com a irmã Edileuza, com a irmã Marlene, a respeito de estarmos preparados para qualquer tipo de invasão. Até para a Covid a pessoa tem que estar preparada. A sua imunidade tem que estar boa, seu emocional tem que estar bem também, irmão. Só pensa que o emocional, se tiver ruim, abaixa a imunidade. O espiritual também. E nós vivemos assim. E eu louvo a Deus por estarmos aqui nos preparando, né? Nos preparando para o crescimento espiritual, para o crescimento da alma, conhecimento da palavra de Deus, que é muito importante. E hoje nós estamos encerrando uma fase do nosso congresso, temos trabalhado durante esses domingos pontualmente a respeito de temas relacionados à escola dominical. Mês de setembro é o mês da escola bíblica dominical. O aniversário da escola dominical é em setembro, oficialmente nacional, né? É segundo domingo de setembro. E nós louvamos a Deus que nós conseguimos avançar mais do que um domingo. Estamos aqui hoje fechando o quarto domingo. O tema hoje fala a respeito do Deus da Bíblia. Nós já percorremos toda a história da Bíblia com a influência dela nos povos, culturas, a sua importância na escrita, como surgiu, e até muitos foram sacrificados para que hoje nós tivéssemos um livro santo, inspirado por Deus, porque Deus soprou, né, na mente dos escritores. Temos esse livro maravilhoso com 40 escritores, tempo diferente, época diferente, cultura diferente, costumes diferentes. E quando nós lemos a Bíblia, achamos que foi escrita assim de maneira que, quando acabou um escritor, o outro entrou, a gente vê a harmonia da inspiração de Deus para que o assunto pudesse ser conclusivo e pudesse chegar até nós de maneira que entendêssemos. E hoje, falando a respeito do Deus da Bíblia, eu me peguei pensando quando Deus deu os 10 mandamentos para o povo de Israel que estava saindo do deserto. Ali a gente vê uma combinação de relacionamento que é vertical e também relacionamento horizontal. Ali nós temos leis relacionadas a Deus e temos leis relacionadas ao próximo. Porque se a vontade de Deus fosse criar simplesmente uma ação de conhecimento e não de experimento, isso não poderia jamais realizar o que Deus queria na vida do povo. E nós vamos ver aqui, por que eu estou falando isso? Quando você escuta a palavra de Deus, quando você estuda a palavra de Deus, quando você começa a se envolver com a palavra de Deus, eu quero dizer que a palavra de Deus, ela vai ser conclusiva na sua vida, na sua relação com Deus e na sua relação com o próximo. Tem que atingir isso, porque quando não atinge, é porque alguma área ainda está impeditiva da sua vida, porque não tem vida relacional bem-sucedida com Deus que não tenha com o próximo. Não tem nenhuma relação de santidade com Deus que não venha ter vida social, cabível, respeitável, moral e espiritualmente com as pessoas. Se eu estou servindo a Deus,
e Ele me dá a sua santidade. O que é a sua santidade? A sua vontade para a minha vida. A sua vontade para a minha vida consegue ser externada a todos que estão ao meu lado, no meu comportamento, nas minhas atitudes, nas minhas ações, no meu comprometimento, tanto com Deus quanto com o próximo. Os 10 mandamentos é a maneira como Deus trabalhou para instruir o povo. E nós vamos saber um pouco mais, nós vamos entender um pouco mais o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia já difere a respeito dos outros deuses. Porque quando o povo sai do Egito, Deus tinha que ter cuidado para que o povo não se afastasse de uma fé verdadeira, de uma fé que pudesse proteger o povo, pudesse ajudar. Por isso que os ensinamentos eram para as crianças desde que mamavam. Isso tem toda a significância quando se fala no mundo do aparelho psíquico. É importantíssima a fala da mãe para a criança, mesmo quando a criança não tem a capacidade da formação da personalidade fechada. Quero dizer, mesmo quando a criança não entende, a mãe deve conversar com o filho, porque esse conteúdo ele vai ficar no aparelho psíquico. É interessante, tanto um conteúdo bom quanto um conteúdo nervoso. Se um lar onde a criança ela tem todo o seu ambiente que é respeitoso, as palavras significantes são importantes, essa criança vai ter calma, vai ter paz, vai absorver, esse conteúdo vai ficar dentro dela, vai trabalhar a personalidade dela, principalmente vai trabalhar como ela vai ser no seu agir. Agora, pense num lar que é complicado, onde tem briga, palavrões, onde tem discussões, onde tem muito barulho, com certeza é isso que vai ficar impregnado na cabeça da criança, isso vai mexer em todo o seu comportamento. Então, você vê como Deus já havia falado para o povo, desde que ele saiu do Egito, para que as crianças fossem ensinadas pela palavra de Deus. Isso é colocado a fitinha no pulso, é colocado no frontal de suas cabeças, para que elas pudessem absorver e aquilo pudesse ser uma forma de circunscrever, a circunscrição que se escrevia no inconsciente. E a gente, quando olha a Bíblia, a gente pensa assim, que livro! Mas a gente vê que aqui tem todo o poder, tem toda a autoridade, tem tudo para que o homem e a mulher seja feliz, saiba o que Deus quer. E eu quero ler com vocês Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20. O tema hoje é o Deus da Bíblia. E eu quero pensar a respeito disso nessa manhã, o Deus da Bíblia. Êxodo capítulo 20. Você achou? Amém? Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da terra da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti mais de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia com milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Verso de número 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho.
nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na face da terra, na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. A relação social aí, com o próximo. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões, e os relâmpagos, e o clamor do trombeta, e o monte fumegante. E o povo observando, estremeceu e ficou de longe. Amém. Nós temos esse episódio muito maravilhoso, quando eu falei para os irmãos que Deus, ele se comunica na linguagem das pessoas. E Deus precisava estar entre o povo. E a maneira como Deus poderia dirigir o povo, porque a nação de Israel estava se tornando uma nação independente. Estavam saindo de dentro de uma nação como escravos, se tornando verdadeiramente uma nação. Precisavam de leis para ordenar a vida moral, espiritual, civil e criminal. O povo precisava de leis, porque mesmo que Moisés não estivesse presente em todos os lugares, a lei está presente em todos os lugares. A infração contra a lei, há sanções fortíssimas, dependendo do crime. Até aqui no Velho Testamento tinha pena capital. Então quem matasse deveria ser morto. Olho por olho, dente por dente. Tirasse uma vida, pagasse com a sua própria vida. Essas leis eram para ponderar e organizar a vida social e a vida civil de cada família. Deus estava dando leis, e a partir desse momento, Deus estava falando ao povo: olha, vocês precisam agora guardar a minha lei. Eu sou o Deus de vocês. E por que Deus chama a atenção a respeito de não adorar outros deuses? É porque no Egito já havia mais de 2.000 deuses. E os hebreus também trouxeram essa cultura desses deuses. Não pensam vocês que quando saíram do Egito, eles saíram já com a mente limpa, livre dos costumes dos egípcios? Não! Eles ficaram por 430 anos escravizados no Egito. Então, eles estavam saindo do Egito, e agora o Egito precisava sair das cabecinhas deles, da vida deles. E se Deus não colocasse de maneira contundente: eu sou o Senhor teu Deus, não servirás a outros deuses, o que eles viriam em Deus seria mais um Deus parecido com aquele Deus do Egito. Porque se lá tinha mais de 2.000, colocasse mais um Deus, não mudaria em nada. Então foi preciso que Deus fosse incisivo para que eles entendessem que não havia nenhuma combinação do Deus Jeová, o Deus Todo-Poderoso, eu sou, com os deuses, porque para qualquer tipo de ação, qualquer tipo de necessidade, alguém precisa de alguma coisa, tinha um Deus para aquilo. É um Deus para facilitar a entrada, a introdução no trabalho, é o Deus do sol, Deus da lua, Deus do mar, e existiam deuses para qualquer tipo de necessidade. E isso, a nação de Israel, quando saiu do Egito, ela veio com essa mente de maneira politeísta, muitos deuses. E Deus precisava colocar na cabeça do povo que Ele era o único Deus. Era o único Deus.
E essa relação de servir a Deus, sendo o único Deus, sendo cesseado por outros desejos, só poderia alcançar êxito se o povo obedecesse. Não teria outra forma. O povo estava cesseado em suas mentes de vários deuses do Egito. E agora o único Deus se apresentando ao povo como Deus de Israel, Deus dos hebreus. E falando assim, olha, vocês não devem servir, não devem se ajoelhar, não devem buscar para nada esses deuses. E a gente vai ver na história lá em Deuteronômio como o povo tinha deuses, né? O povo saiu do Egito, mas Deus estava falando, agora o Egito precisa sair de dentro de vocês. Assim, um parentezinho, né? É o mesmo que acontece hoje em dia. Muita gente dentro do Evangelho e vivendo uma vida cheia de prazeres e desejos, servindo a outros deuses, não os deuses lá do Egito, mas os deuses da modernidade, né? Os deuses que roubam o lugar de Deus verdadeiro, né? E Jesus estava pensando muito sobre isso, porque falar do Deus da Bíblia é conhecer esse Deus, não tem outra forma. Você não vai conseguir servir a Deus enquanto você não conhecê-lo. E eu pensava muito sobre isso, porque quando as pessoas se aproximam de Deus, e nós, no Brasil, temos uma cultura de herança, de um evangelho promíscuo espiritualmente, porque toda forma, toda a ação misturada com a Bíblia, tá? Se você for ver, algumas religiões usam a Bíblia, tá? Dentro do Espiritismo, e várias religiões usam o texto da Bíblia. Então nós somos uma nação por herança que tem uma mistura muito grande em relação a servir o verdadeiro Deus. Eu vejo isso porque as pessoas que ainda servem a Deus têm manias, né? Tem gente que tem mania de seguir horóscopo, zodíaco, carta de tarô, gente que bota a ferradura atrás da porta, vassoura para a pessoa se mandar. A gente é cheio de sincretismo, o evangelho é cheio de sincretismo, né? Pessoas que têm medo de passar por baixo da escada, têm medo da escada na cabeça, né? Fora disso, que vai me trazer azar. Então, nós somos assim, uma mistura muito grande. E assim, é uma coisa cultural. O Brasil, se você for dividir por regiões, o carioca fala de um jeito, o mineiro fala de outro, o sulista fala de outro, aí vai ver que o centro-oeste, sudeste, norte, nordeste, tudo tem uma cultura. E dentro dessa visão também se acha essa questão espiritual. Olha só como que são as coisas, né? Nós precisamos saber quem é o nosso Deus no meio disso tudo. O que agrada o nosso Deus. E Deus estava falando justamente isso. Eu sou o Senhor, Deus, que te tirei da terra do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. É difícil de nós, hoje, qualquer teólogo, estudioso, nós vamos sempre falar acerca de Deus, nunca de Deus, porque na mente humana jamais poderá alcançar isso, mesmo porque nós somos aqui finitos e Deus é infinito. Nós somos mortais e Deus é imortal. Então não tem como aquilo que é inferior definir o que é soberano, superior. Não tem como. Nós, então, como conseguimos falar de Deus, pastor? Porque nós temos a sua revelação. Já foi falado isso aqui no nosso congresso. Nós sabemos de Deus através daquilo que Ele se permitiu ser conhecido. Então, através dessa revelação, ela é natural
quando nós vemos pelo aspecto da natureza, o aspecto da organização da vida vegetal, animal, mineral e todo mundo microscópicos, macroscópico. Então a gente consegue ver Deus, a beleza dessa vida, porque existe alguém que sustenta, mantém e organiza todas essas coisas. Mas isso também não é o suficiente. Então Deus se revela de maneira especial. Como é isso? Ele falando. Quando nós lemos Êxodo 20, é Deus se revelando de maneira especial. Ele falou com Moisés, falou com o povo: eu sou o Senhor vosso Deus. Ele falou. Moisés, quando se apresentou no Monte Sinai, e ficou 40 dias e 40 noites ali, sem comer e sem beber. É o único caso na Bíblia que eu vejo alguém que faz o jejum completo. Nem Jesus fez esse jejum. Moisés fez esse jejum, sem comer e sem beber. Também não aconselho ninguém a fazer esse jejum. Moisés viveu o sobrenatural e cada caso é um caso, é uma pontuação para um momento, para uma situação específica. Nós não podemos criar isso aí como se fosse uma maneira de doutrina. Tem que ser sem comer e sem beber. Isso é estupidez. Por isso que muita gente que faz esse tipo de jejum passa mal e acaba tendo complicações de falência de órgãos. Porque o ser humano não pode ficar sem beber por muito tempo. A água é necessária para o corpo. Moisés recebe, a voz de Deus fala, e aí o dedo de Deus começa a escrever. Começa a escrever. E Moisés recebe os 10 mandamentos. E quando Moisés descia do monte, o povo via o monte fumegando, pegando fogo, coisa mais linda. A presença de Deus naquele lugar. Quem é o Deus da Bíblia? O Deus da Bíblia, Ele é santo. Amém, igreja? Ele é santo. O Deus da Bíblia, Ele é onipotente. O Deus da Bíblia é onisciente. O Deus da Bíblia é soberano. Todas essas qualidades se chamam na teologia de atributos. Existem atributos que são naturais. Os atributos naturais só pertencem a Deus. Eu não sou soberano, nem você é soberano. Eu não sou onisciente, nem você é onisciente. Eu não sou onipotente, nem você é onipotente. São atributos que é inerente a um Deus, que é qualidade daquele que está acima do que é palpável, do que é mortal. Se chama atributos incomunicáveis, que Deus não deu ao homem. Pertence a Ele. Ele é criador, sustentador de todas as coisas. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! Era por isso que Deus falava: eu sou o único Deus. Porque os deuses do Egito não tratavam de uma necessidade humana que os próprios humanos criaram. O que é isso, pastor? Que loucura é essa? É claro, quem fazia os deuses do Egito eram os próprios humanos. Seus bonecos, em madeira, em metal, ou em pedra, ou em barro, e eles carregavam aquilo como seus deuses. E Deus falou: eu não sou esses deuses. Eu não fui criado por mãos humanas. Não habito em templo humano, feito por mãos humanas. E Deus se destaca na mente coletiva da nação de Israel, para que eles soubessem: só existe um Deus nos céus e na terra. Não há outro Deus igual ao nosso Deus. Isso deveria chegar a eles através da compreensão, da inteligência, do entendimento. Por isso Deus deixou escrito os 10 mandamentos para conduzir
guardar, orientar, direcionar, trazer justiça, equidade no meio do povo. A relação dos 10 mandamentos era uma relação vertical e horizontal. À medida que o povo se aproximava de Deus, essa relação horizontal, social, era cada vez mais santa nas suas relações, nos seus cumprimentos, nos seus deveres, sem a missão de querer aquilo que era do próximo, não cobiçar nada de ninguém. Por isso que, quando começa os 5 mandamentos, depois daquele que se obrigava a ter com Deus, era a relação social, dentro de casa, honrar pai, honrar mãe, não cobiçar a mulher do próximo, nem animal, não furtarás, não matarás. É essa relação que nós precisamos ter em relação com a vida social que nós temos todos os dias. Santa. A santidade de Deus, o que é? É ser aquilo que Ele é. Deus rouba, Deus mata, Deus se vinga. Como que nós fazemos essas coisas? Como é que eu vou ter ódio? Como é que eu vou... Então, isso me parece coisa semelhante aos deuses do Egito, não ao único Deus. Você está entendendo? Diga amém. E a nossa natureza, ela briga, porque a nossa natureza, ela tem o envolvimento com justiça própria, né? Nós queremos que a nossa razão seja a única razão, que a nossa vontade seja respeitada, mas não respeitamos de ninguém. Somos complicados. E Deus estava falando para o povo justamente isso. Agora que sabemos que Deus é santo, onipotente, onipresente, onisciente, soberano, Ele exige do povo uma coisa: que o povo fosse fiel a um único Deus. Por isso que nós somos um povo monoteísta e não politeísta. Nós adoramos ao único Deus. Já cantamos muito aqui. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno e imortal, invisível, mas a Ele. Isso. Era essa a ação que Deus estava colocando no coração do povo. Eu sou único, sou único. O Deus da Bíblia, Ele é único. Diga comigo, o Deus da Bíblia, Ele é único. Não existe variação de pensamento. Ele não anda, não se comunga com coisas erradas. O Deus da Bíblia é santo. Ele é único. Existem também os atributos comunicados, aqueles que Deus passou para que nós pudéssemos também exercer em nossas vidas. Agora, não são mais atributos naturais, mas são atributos morais, atributos que nós precisamos ter: qualidade de vida, de relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Deus é bondade, nós devemos ter bondade. Deus é amor, Deus é santo, Deus, Ele é verdade. São atributos que nós precisamos praticar, atributos morais. Existem aquelas ações de Deus que não têm limite, né? Por isso que a Bíblia fala que quando Isabel estava grávida, o anjo falou que não haverão impossíveis para Deus em todas as suas promessas, porque existem coisas que são sem limites para Deus. Existem coisas que nós vamos saber falar, existem coisas que nós não vamos conseguir falar a respeito disso, porque foge da nossa compreensão, da nossa capacidade, está acima de nós. Então,
a nossa mente não atinge. Se nós lermos lá em Isaías, vai dizer que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Significa a distância do conhecimento e da soberania de Deus acima de todas as coisas. Romanos 11:33 diz: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Paulo vai na máxima de que qualquer coisa que possamos fazer ou tecer a respeito de quem é Deus, não vamos chegar àquilo que Ele é em sua totalidade, jamais. E Paulo fala que nós somos limitados nessa compreensão. Deus não tem limite. E Paulo diz assim: quem foi que ensinou a Deus? Quem foi o seu professor? Quem foi o seu mestre? Quem foi o seu conselheiro? Nele reside a própria existência. Ele compartilhou esse mundo conosco, a vida conosco, porque demonstra que Ele é um Deus de amor. Sendo Deus de amor, Ele doou o amor à vida. A Bíblia diz que Deus criou os tempos. Quem cria os tempos está acima do quê? Da existência. Porque o tempo passa a existir para marcar uma fase da existência. Olha, se Deus criou os tempos, Ele está acima da própria existência dos tempos que hoje nos dirige e coordena. Está coordenando. E Paulo está falando justamente disso. Tem nossa mente para falar a respeito de Deus. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria, como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. O verso 34 responde: porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi seu conselheiro? Deus não depende de nada, Deus não precisa de nada. Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele sustenta. Quando nós vamos falar do Deus da Bíblia, estamos falando desse Deus. Você não pode comparar Deus a mais nenhum Deus. Nada pode ser comparado a Ele. Ele está acima das nossas intenções, da nossa capacidade intelectiva. Ele é poderoso mais do que possamos imaginar. Isaías 55, versículo 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Existe um hiato aí enorme entre o ser humano e o Deus eterno. Existe uma separação que não tem como fazer qualquer comparação. É uma distinção enorme. E é esse Deus que estava falando com o povo de Israel, é esse Deus que deixou a sua lei escrita, deixou esse legado para o povo. É esse Deus que levantou juízes, reis, profetas.
É esse Rei todo soberano, poderoso, que mandou o seu Filho Jesus Cristo. Agora ele não queria mais se revelar através do antropomorfismo, mas agora ele queria se revelar com pessoa. Aquilo que era só através de anjo, de fumaça, de nuvem. Não, ele quer se apresentar para ser tocado, ser visto, para concluir. Agora não está mais na questão de uma visão teológica conspiradora, né? Só através de símbolos, de sinais, não. Agora ele vem como ser humano para viver entre o povo, na pessoa de Jesus Cristo. Quem é esse Deus? Esse é o nosso Deus. Deus Todo-Poderoso, Criador, maravilhoso de todas as coisas. Nele está a nossa fé. O que é o Evangelho, irmãos? Se não é fé no Deus da Bíblia. Se você não tem fé no Deus da Bíblia, você não tem fé que a Bíblia é a revelação de Deus. Nós não podemos ter dúvida disso, porquanto a nossa fé tem que produzir esperança. Se a gente vive sem esperança, a nossa fé é fraca. Ora, se eu prego, se eu falo, se eu vivo, se eu entrego a minha vida, que digo que é a melhor coisa do mundo, e não tenho esperança do céu, da vida eterna, de um lar com Deus, de ver meus irmãos que já partiram, de todas as delícias que Ele prometeu na bodas do Cordeiro, de uma nova terra, um novo céu. Se a minha fé não produz isso, eu não creio no Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia representa tudo para mim e para a igreja. Pelo menos deva representar tudo. Por isso que não há dinheiro, não há cifra, não há bens, não há nada que possa se equiparar àquilo que Ele prometeu para nós. Nada. Vocês lembram quando Pedro e João, quando Jesus subiu aos céus e eles saíram do cenáculo e às 15 horas eles foram orar no templo e subindo as escadarias do templo que Herodes construiu, e se diga de passagem que era um templo muito lindo, muito maior do que o que Salomão fez, muito mais lindo do que o que Salomão fez. Quando Herodes construiu aquilo, foi justamente para manter politicamente a boa relação com a religião judaica. Muito inteligente, muito inteligente. Quando Pedro e João subiam a escada, eles subiam a escada e no meio da escada estava lá um mendigo. Ele era aleijado. E aquilo já se tornou uma fonte de renda, porque ele sensibilizava a sua ação, sensibilizava as pessoas e gerava lucro. Din-din. E quando Pedro e João subiam, eles pediram, uma esmola. Pedro e João falaram: nós não temos ouro, não temos prata, mas isso que temos, isso te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Olha, que coisa poderosa, porque não pode ser comparado com ouro, com prata, com nada. É o poder do Espírito Santo em nós. Esse é o Deus da Bíblia. É que você tenha aquilo que você precisar, mas nunca esqueça que você não pode comparar a riqueza nesse Deus com as outras coisas aqui na terra. Jamais. Eu volto ao meu pensamento quando eu falei de início, quando as pessoas hoje começam a tocar esse Deus. Nós não temos os deuses do Egito, mas temos os deuses modernos.
Até esses dias eu falava com uma pessoa, ela batia assim meu ombro, não pastor, pode contar comigo, pode falar. Eu falei, eu só quero ver quando eu começar a falar, pedir se ele vai aguentar o trânsito. Ah, pastor, eu tenho compromisso, eu tenho meu trabalho, pastor, eu tenho minha casa. Ah, então vai encher linguiça em outro lugar, vai encher o saco do outro. Eu não tenho mais paciência com aquilo que não está para ter mais paciência. Quando você conhece o Deus da Bíblia, você obedece. Isso não é uma coisa que é cansativa. Isso não te cria dificuldades. Sabe para quê? O Deus da Bíblia é tudo para você. Ele é maravilhoso. Não posso porque eu tenho que trabalhar. Não posso porque eu tenho que estudar. Não posso porque eu tenho que levar a criança para onde. Não posso porque meu carro quebrou. Não posso porque minha casa está com problema. Nós não temos os deuses do Egito, mas temos os deuses do mundo moderno. Eu não sei, mas precisamos, de maneira rápida, recuperar. Não terás outros deuses diante de mim. Recuperar aquela comunhão, aquele desejo, aquela vontade, servir a Deus, de amar a Deus. Às vezes acontece até na escola dominical, a gente passa um exercíciozinho bíblico, olha irmão, vai ter que ler um texto tal, fazer um resuminho. Passou a semana toda, irmão, ih pastor, nem peguei na Bíblia. Nós que somos professores, eu fico angustiado. Até tem me corrigido, porque eu exijo das pessoas a maneira como eu acho que tem que ser exigido por Deus. E às vezes nós tratamos o Deus da Bíblia com pouca relevância, pouca importância. Se puder. E aquilo é para a nossa vida, para a nossa comunhão. Nós estamos com o Deus da Bíblia. Verdadeiramente o Deus da Bíblia, né? E percebo quanto o ato de descaso, desleixo. Hoje, irmãos, nós estamos evangelizando para crente. Os nossos sermões, as nossas ações, não têm sido para evangélicos, não. Têm sido para os evangélicos. Sabe por quê? Para tentar avivar, resgatar esse povo que está perdido dentro do povo. Aonde está o Deus da Bíblia? Aonde está o teu coração, meu irmão? Onde está a sua vida? E nós precisamos ensinar, deixar uma herança para essa geração que vem, porque o que eu tenho sentido é justamente esse distanciamento da palavra de Deus. Nós estamos entrando com muitas gestões dentro da igreja e pouca Bíblia, pouca palavra, pouco ensinamento. As referências antigamente que nós tínhamos, isso eram os nossos professores. Professores sempre foram referências, mas ultimamente, coitados, os professores estão pagando preço para poder ensinar. Ora a Deus, eu peço a Deus que reanime os professores, não porque eles não queiram, é por falta de interesse dos alunos. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Deus tenha misericórdia de nós. Se nós promovemos alguma coisa em relação ao crescimento, conhecimento da palavra de Deus, as pessoas acham que sabem tudo. Por quê? Porque só vem aqui para comércio. A igreja se tornou um comércio. Senhor, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Cara, isso é supérfluo. Isso é passageiro, cara. Roupa, essa bosta vai ficar para aí, gente. Isso vai ficar aí na terra.
Agora, o nosso tesouro espiritual, isso sim. E às vezes é tão difícil, gente, a gente poder caminhar, ensinar a pessoa, por quê? Porque não dá valor ao professor, não dá valor ao ensino. O Deus da Bíblia, o que nós estamos fazendo com o Deus da Bíblia, né? Eu quero que você entenda isso. Cuide da sua vida espiritual, valorize. Sabe o quanto é importante? Porque é isso que você vai viver, é o que você vai passar. Isso que você vai guardando, é o que você vai transmitir. Você só dá o que você tem. Não existe essa coisa, não adianta. Se você não tem na alma, digo na alma, não é de falácia, não, né? Essa coisa de falar e não viver, não sentir, não flui, não acontece. Por isso Jesus veio para mostrar a etapa final. Sabe o que diz a Bíblia lá em Gálatas 1? O fim da lei é Jesus. Agora nós temos um Deus encarnado. Que Deus possa nos abençoar, irmãos. Tenha, sim, as suas necessidades cumpridas. Isso aí é justo. Mas valorize o seu tempo com Deus. Valorize os ensinamentos que Deus tem revelado. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Mantenha-se firme, absorvendo, se alimentando, trazendo o Deus da Bíblia. O Deus verdadeiro, né? Para a sua alma, para a sua existência. Que Deus possa te abençoar, tenha misericórdia de você, de mim, tenha misericórdia do seu povo, que possamos prosseguir de fé em fé e de glória em glória. Deus nos abençoe. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Depois do ofertório, vamos nos dividir para as classes. Eu havia pedido que cada classe fizesse, né, a sua comunhão também ali, com uma confraternizaçãozinha. Eu espero que vocês tenham feito. A ideia é justamente a classe se sentir mais juntinha, tá? Nós estamos procurando, irmãos, investir no estudo na igreja. Já estamos vendo a nova revista para o ano que vem. Já estamos obtendo os valores direitinho, os temas. É para a igreja, para nós crescermos, né, na palavra de Deus. Aqui, irmão, enquanto os irmãos vão dividindo, distribuindo os envelopes, eu vou falando aqui. Então, vamos orando. Nós temos 3 temas para decidir para a lição do ano que vem. Uma que fala do Espírito Santo, a outra que fala de assuntos diversos, e tem uma outra que fala de igreja. Eu gostei muito desse tema que fala de igreja. Eu acho que nós precisamos, é um tempo que nós precisamos. E nós vamos decidir, nós vamos comprar, vamos ver essas revistas em mãos, né? E vamos decidir o que nós vamos fazer. Então, ore para que Deus possa nos abençoar. Amém, irmãos? Deus abençoe você, sua família. Vamos orar a Deus? Senhor, Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, esse congresso. O Senhor é bom, fiel, e a sua palavra permanece para sempre. Nos ajuda, Senhor, a servir-te com amor, amar a tua casa, amar, Senhor Deus, as tuas leis. As tuas leis são perfeitas. E nos ajuda, Senhor, a cada dia. Abençoe essa igreja, abençoe nossos irmãos, abençoe os pastores. Quero orar também pela vida do pastor Terpini, Senhor, operou,
que ele possa ter uma recuperação abençoada. Senhor, em nome de Jesus, abençoe ele, sua esposa, abençoe sua casa. Nós pedimos, Senhor, essa bênção também, os irmãos que estão doentes dessa casa. Visita, Senhor, ao encontro, Senhor. Dentro da vida do irmão Manuel, sua esposa, tome em tuas mãos, Senhor Deus, os irmãos que não podem vir por motivo de enfermidade a essa casa espiritual. Muito obrigado por ver, Senhor Deus, a nossa irmã de Deus restaurada, a irmã Marlene, que vai, Senhor Deus, passar por esse momento cirúrgico. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vamos ofertar, irmãos? Vocês podem vir aqui na frente ofertar enquanto cantamos ao Senhor? E para não ficar agitando, a gente vai preparar uma reunião
Aleluia. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Graças a Deus. Coloque de pé em nome de Jesus. Vamos estar orando aqui e nos dividindo em classe. É bom café para todos nós, não é verdade? E aproveitando, desejando a você, desde agora, um domingo muitíssimo abençoado na presença do Senhor. Aqueles que vão sair daqui para trabalhar, que tenham um dia abençoado, um dia próspero. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Ah, tá. Hoje é o sorteio entre amigos da feira. Tá bom? Ainda dá para comprar ainda, quem quiser, R$1, tá? Procura a nossa irmã Janaína ou algum dos jovens aí, dos adolescentes aí dos jovens, tá bom? Em nome de Jesus. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor Deus, por esta manhã. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado condições e oportunidades, Senhor Deus, de aprendermos mais de Ti, a Te conhecermos melhor através do estudo da Tua Santa Palavra. Muito obrigada. Abençoa os professores, abençoa os alunos, abençoa esse ministério, Senhor Deus, do Ministério da Escola Dominical. Muito obrigada por tudo, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e que as infinitas consolações da comunhão do Santo Espírito de Deus estejam com cada um de nós, com cada membro da nossa família, não somente hoje, mas para todos sempre. A Igreja de Jesus diz: Amém.